Papo com Ela no Ar. Seja bem-vindo a mais essa edição. Aqui você é sempre convidado para as boas conversas que acontecem nessa mesa. Hoje estamos sob observação. Nosso convidado é um estudioso do tema podcasts, dá dicas de como obter sucesso em canais de comunicação de diferentes plataformas. Ele tem canal no YouTube, também apresenta programa de entrevistas e é um dos autores do livro e websérie 100 anos do rádio no Brasil. Fernando Vítolo, bem-vindo ao Papo com Ela. Obrigado, poxa, que alegria estar aqui, Idri. Vou ver se eu consigo contribuir à altura do seu programa. É uma honra sentar aqui nessa mesa, nessa cadeira aqui e compartilhar aí um pouquinho das coisas que eu tenho feito. Vai ser um papo super legal, obrigado. Quanta humildade. Obrigada a você, tem muito certeza a colaborar aqui com a gente, com a nossa mesa de conversas, nossos bons temas aqui semanais. Fê, eu abri o programa, aliás, já fui no seu, né? Já. Programa de entrevistas. E tá me devendo outra visita. Você chama como? Você não curte o tema podcast, que eu sei. É porque... Videocast também não? É que sabe o que acontece? Virou um... Falar podcast virou um adjetivo de fazer uma coisa sem preparo. Então eu falo que eu tenho um programa de entrevistas e hoje eu estou adotando o termo New Rádio, que foi o termo que o Heródoto criou, tanto para o nosso segundo livro aí que saiu, o Manual do New Rádio, né? Então eu falo nesse sentido, né? Porque o pessoal tem a visão de querer fazer um papo descontraído, o que é super legal, super válido, mas fazer uma coisa descontraída não significa fazer algo sem preparo, né? Não significa sentar na frente de uma pessoa e você não ter se dedicado a pesquisar o mínimo sobre aquela pessoa, né? Então eu falo assim, um episódio de meia hora que eu tenho lá no programa, eu invisto 3 horas para fazer uma pauta sobre aquela pessoa, porque eu vou pesquisar sobre ela, vou assistir outras entrevistas, vou ler o que essa pessoa já escreveu, ou se deu entrevistas em outros meios por escrito, ou se tem livro, não tem. Então exige uma dedicação, né? Então fazer algo descontraído não significa fazer sem preparo. Eu também estudo muito, só um instantinho aqui, por favor. Passei horas para tentar entender você como chama mesmo. Desculpa, esqueci. E você faz o que mesmo da vida? É mais ou menos assim, Fê? É mais ou menos assim. Tá uma várzea, né? Podcast pra caramba. E aí começa assim, e aí, Adriana, o que você faz? Me conta um pouco. Isso. E aí todo programa ou todo podcast começa assim, né? Eu acho que pode começar diferente. Então, eu tenho tentado, à medida do possível, fazer algumas perguntas diferentes. E eu fico super satisfeito quando as pessoas saem do programa. Você perguntou coisa para mim que nunca ninguém me perguntou. E às vezes, porque assim, quanto mais entrevista a pessoa já deu, para mim mais difícil preparar aquela entrevista, porque eu não quero fazer mais do mesmo, eu quero fazer uma coisa diferente. Então assim, para mim eu fico super feliz, a pessoa vai lá, deu um monte de entrevista, você me perguntou coisa que ninguém me perguntou. Eu adoro isso também, é muito bom, né? Muito bom, muito gratificante. Uma recompensa pra gente, super. Né? Eu também não gosto de fazer nada igual, você poderia fazer um striptease pra gente aqui hoje, por favor? Não é a minha área, eu acho que minha esposa não vai curtir muito isso. Então, mas aliás, não é muito a minha área, se fosse. Um beijão pra Anne, que hoje ela não tá me acompanhando, mas ela sempre me acompanha aqui nas coisas. Pena, viu? Eu perguntei de você, Anne, Perguntou quando chegou. Por que ela não veio? Seu pai também, Meu que pai, trabalha com você. A gente fala que lá é nepotismo puro, né? Então, trabalha a esposa, o pai, a mãe. Minha mãe é minha sócia, então é nepotismo declarado. Está dando certo, né? E o programa é seu, quem manda são vocês escolhem, vocês decidem. Por exemplo, o Cris. Eu gostaria de ter colocado alguém melhor, mas aqui a gente é obrigado a colocar quem sobra, né? Foi o que tem, é isso? É o que tinha aí disponível? Cris, eu te amo. Por que você tá bravo, cara? Fica bravo, Ele ficou com uma cara meio ranzinza. O Cris hoje tá de máscara, diz que tá doente, você vai contaminar todo mundo? Faz isso não, filho. Mas você sabe, adorei o pessoal daqui também, a Rê que fez a maquiagem ali, né? Super legal, o pessoal Regina recepção, pessoal da equipe, muito legal. Então, tô super feliz com o convite. Valeu, você é bem-vindo aqui na Revista Oeste, Umbrella Mídia. Depois vamos dar um rolê, quero te mostrar os outros andares. Show, vamos sim. Pra você conhecer legal. Mais o nosso trabalho. Super Sei estrutura, que você já conhece nossa, bastante. muito legal. Legal, né? O pessoal daqui é bem bacana mesmo. Mas eu abri o programa falando sobre o livro dos 100 anos de rádio no Brasil, que é esse que está aqui, A Voz dos Campeões do Microfone. Já vamos falar bastante sobre ele daqui a pouco. Queria primeiro, antes, então, falar do que você citou, né? O Manual do New Radio, guia prático para criar programas de sucesso em todas as plataformas, né? Então, ele veio antes do rádio. Não, 100 anos veio antes.
Que O foi 100 anos veio antes? Que o do 100 anos lançou em 2022, né? Em setembro de 2022, em comemoração aos 100 anos. E aí o Manual do New Rádio saiu agora em julho, dia Jurava que 6 você de tinha julho. escrito esse primeiro. Não, esse veio agora. Esse tá fresquinho. Que Em legal. 2024. É a sequência, né? Vamos dizer assim. Esse é de Então, o 24. foco do 100 anos é um foco mais histórico. A gente tem 170 depoimentos aí de pessoas que fizeram e fazem rádio no Brasil. E o Manual do New Rádio também tem vários depoimentos que o pessoal assiste o depoimento por meio de leitura do código QR Code, só que aí traz uma abordagem mais atual. Ou seja, a gente teve em 2022 os 100 primeiros anos do rádio no Brasil. E agora, a partir do ano 101, como é que a gente faz rádio? Será que é igual? Né? A gente não faz rádio igual a gente fazia em 1922. É Qual vai totalmente ser a nova diferente. história do rádio, Isso, né? então como é que a gente faz agora a partir do ano 100? E todo mundo sempre falando que o rádio vai acabar com tantas invenções, tecnologias, Exatamente. modernizações, mas nananina, o rádio é uma paixão nacional e mundial, né? Mas já vamos falar dos 100 anos, então? Queria começar falando do Manual do New Radio, do New Rádio. É nesse que eu tô? É nesse né? que você tá. Eu só não Então, lembro a página que Por você isso tá. que eu achei que ele era antes, porque primeiro. ele eu gravei faz tempo, né, pra você. Porque o que acontece? Quando a gente começou a escrever ele, foi quando lançou o dos 100 anos. Aí, E ele era para ter saído em 2023. Entendeu? Um ano depois, era para ter saído em setembro de 2023. Aí a gente teve alguns percalços aí no caminho, não conseguimos e lançamos em 2024. Por Faz isso parte. demorou. Demorou pra caramba. sim, imagino. E os dois têm as participações dos seus colegas, né? Heródoto Barbeiro, que eu amo de paixão, sou uma super fã há muito tempo. Acho ele um querido como pessoa, como profissional. E o Nilo, né? Frateschi Júnior, que você Exatamente. disse que é um dos caras que mais entende de rádio no Ele Brasil. entende muita fácil, coisa. Se você né? pergunta assim, principalmente as partes históricas, uma rádio, tal, não sei o quê. Não, a rádio fulano e tal, o locutor Beltrano, não sei o quê. Ele sabe tudo, assim. Então, Tipo arquivo de nome, memória. é uma coisa maluca, assim, né? Então, ele conhece muita coisa e ele participou junto quando nasceu o projeto CBN. Então, ele estava lá também junto com o Heródoto Barbeiro e tal. Trabalhou em várias rádios. Trabalhou com os Mar Santos, né? Na Rádio Excelsior e tal. Então, um querido também. E foi muito legal, porque quando eu conheci o Nilo, parecia que eu já conhecia ele uns 10 anos, assim. No primeiro dia. Deu match. Foi muito louco. Eu falei, mas parece que eu te conheço há muitos anos e tal. E a gente fez amizade super rápido, assim. E foi o muito Heródoto legal. também, né? Que ele foi no seu programa e vocês O Heródoto, pegaram amizade. eu conheci ele em 2021, quando ele foi o primeiro convidado do meu programa no estúdio, né? Porque o meu canal existe desde 2019, mas eu fazia gravação externa, tal, era um outro ritmo, isso. E aí ele foi lá para estrear o programa, nem tinha o cenário bonito do jeito que tava, que você pegou, né? Eu peguei, improvisei, a gente improvisou uma mesa, falei, vamos testar e ver se vai ficar bom. Se for legal, a gente investe, né? Aí depois minha esposa fez o cenário, fizemos o tratamento acústico, um monte de O coisa. negócio é começar, né? Antes Vamos feito do começar. que perfeito, E eu a acho que princípio. assim, para testar, para ver, será que tem aderência, as pessoas gostam, não gostam? Porque às vezes o pessoal investe um monte de grana no negócio e putz, não era isso, não deu errado, Fica né, não deu esperando a certo. perfeição para lançar, e aí não Começa, lança faz, nunca. né? Então, e outra, ajustes vão acontecendo no meio do caminho. Pô, isso é legal, isso não é, isso deu certo, isso não deu, né? Você acha que você já fez umas quantas entrevistas até hoje? Várias, né? De quando começou a do Heródoto até agora, 350. O ano passado eu lancei 200, mas eu tava num ritmo muito frenético, assim. Aí esse ano eu dei uma desacelerada, eu falei assim, vamos um pouco mais com calma. Porque assim, eu tenho que investir muito tempo para cada convidado, né? Então, como eu gosto de ter esse cuidado, eu não quero acelerar e falar, vou começar a fazer de qualquer jeito só para ter quantidade. Pastelaria. Aí não adianta. Então, esse ano eu dei uma desacelerada, lançando aí 1 ou 2 por semana e tal. Mas já estamos em 350 entrevistas. São super assuntos variados, né? Eu acho Falo isso muito sobre legal. tudo. Eu comecei falando mais da parte de negócio e comunicação e depois abri. Já falei sobre luto, falei sobre abelha, Já acompanhei os hipismo. temas Então, lá. assim, já falei sobre vários temas. peculiares. Assim. É legal porque você sempre está aprendendo uma coisa nova, né? Então, como eu não sou entendedor de cada assunto, mas eu trago quem entenda para falar sobre aquilo. E né? você conduz super bem, a gente vai aprendendo com você. E Ah, hoje, obrigado, imagina. estamos gravando quinta-feira, 21 de novembro. Esse programa vai ao ar na próxima terça. Já anote aí na sua agenda. E você está em produção está saindo do forno um outro livro, esse não com seus parceiros, mas com um novo parceiro, né? Você vai falar de programas infantis.
6 que Exatamente. aconteceram como Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura. Exatamente. O meu amigo que eu estou escrevendo junto, prazer de escrever um livro junto com ele, é o Flávio de Souza. Uhum. Eu conversei com ele sobre o projeto, sobre a ideia do projeto, logo que saiu o livro dos 100 anos de rádio no Brasil. Mostrei para ele, eu falei, tenho uma ideia de fazer isso sobre os programas infantis da TV Cultura. Ele, putz, legal demais. Abraçou a ideia, entrou na causa e a gente ficou 2 anos fazendo esse projeto, porque são 7 programas, desde 85, começando com Catavento, depois Revistinha, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Gloob Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum e Ilha Rá-Tim-Bum. E eu lembro de praticamente todos os programas que o Flávio criou e escreveu para a TV Cultura. Uau, que legal! Então foi super legal, assim. Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Você vai ter que conhecer a Bia também, maquiadora aqui da Revista Oeste, que ela foi maquiadora do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, que legal. Hein? Então ela deve ter alguma participação. Deve ter um monte de história legal para contar também. Eu entrevistei ela aqui também. E Ah, aí que a gente legal. perguntou sobre os cabelos, aquelas maquiagens e as peculiaridades da época, né? Que Sim. não tinham maquiagens tão modernas, hoje como é eram muito mais feitas. fácil, né? Super legais, hein? Vou te colocar em contato. O livro chama Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, Histórias e Curiosidades dos Programas da TV Cultura mais amados do Brasil. Então, a gente pode esperar para começar a comprar, lançamento a partir de dezembro. Dia 6 de dezembro, nós vamos ter o lançamento no MIS, às 19 horas. Então, vai ser super bacana quem puder ir, comparecer. Lá já vai ter o livro disponível para venda, né? Para o pessoal comprar. E vai ter um monte de gente também das produções e do elenco desses programas acompanhando lá. Vai ser super legal. O Heródoto vai estar lá, que ele vai fazer um bate-papo comigo e com o Flávio também. Então, vai ser super bacana. Eu tô emocionado, assim. Tem alguns detalhes ainda que a gente está ajustando. Então, a ansiedade vai batendo, assim. Sim, porque você está entrando para a história junto com esses registros, né? Você está querendo registrar a história, o que é muito nobre, muito legal. Aliás, meu agradecimento em nome do Brasil por isso, né? Porque é um trabalho sério, inclusive, eu conheço vocês. Você sabe que eu fico até emocionado de falar, mas assim, eu não tinha... eu não sabia que eu podia escrever. E aí, quando o Heródoto me convida para o primeiro livro, que é o de 100 anos no Brasil... Eu fiquei... exatamente. Então, assim, o primeiro livro e eu vou... vai ser com o Heródoto, né? Então, eu fiquei super emocionado, assim, né? Você merece ser um garoto especial pra caramba, Fê. Não, e aí... Interessado, inteligente. E tem umas coisas, assim, que foram acontecendo muito loucas. Porque, assim, você começa a conhecer gente que você admirava. E quando eu fui fazer faculdade de rádio e TV, né? Uma coisa que eu falava assim, já pensou se eu tiver a oportunidade um dia de participar de um programa tipo o Castelo Rá-Tim-Bum, tipo o Rá-Tim-Bum? E eu não tinha ideia que isso ia acontecer comigo, né? Que eu ia conhecer as pessoas do elenco, os diretores. Então, assim, é surreal, entendeu? Essa coisa. E eu lembro, assim, até hoje, a gente mandou um e-mail pro Fernando Meirelles, que ele que dirigiu o Rá-Tim-Bum, né? E eu falei assim, ele não vai nem responder. E aí veio a resposta, né? Sabe quando você abre o e-mail, tem lá Fernando Meirelles, né? Aí eu falei assim, vai falar que não vai vir, não pode, mensagem tá automática, ocupado. obrigada, se puder a gente retorna. E, ele... Com o maior prazer, vai ser muito legal. Quando podemos marcar... Tipo assim, eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu fiquei assim... não acredito, cara. E ele foi lá e gravou um episódio super bacana com o Flávio, né? E aí depois conversando com ele, mandando as imagens do livro, né? Os registros, como é que tava sendo. Aí ele falou assim, seu trabalho é valioso. Aí eu falei... Anne, vamos imprimir, colocar num quadro essa mensagem, vamos colocar aqui no escritório, assim, sabe? Então, não que eu não me preocupe com a opinião de outras pessoas ou com o elogio de outras pessoas, entendeu? Mas quando você tem um cara, tipo, igual o Fernando Meirelles, falando isso, aí você fala, acho que eu tô num caminho legal, assim, uma coisa bacana. Eu acho que eu tô construindo um negócio legal, entendeu? Nossa, então legal, o pessoal você merece tá muito... demais. Foi parar até na cadeira do Danilo Gentili, gente. Que é isso, foi lá... produção? A gente foi lá para falar do livro do Manual do New Rádio, que o Danilo também tá no livro, o Diguinho Coruja também. Foi uma experiência super legal e, eu fiquei muito nervoso, assim. Você tava, eu não tava parecia. muito nervoso, eu assim. adoro o Danilo, ele é muito engraçado, eu me embolei gente. quando eu fui falar de uma
de uma entrevista que ele fez com o Ari Toledo, porque eu tava fazendo uma comparação, porque ele falou eu entendi assim... essa comparação, não se embolou, por quê? Mas porque ficou meio sem ponto, porque assim, quando ele entrevistou o Ari Toledo, eu falei assim, ó, vocês estavam falando de humor, mas não era humor, é uma aula de comunicação que o Ari Toledo estava dando lá. Era esse o ponto que eu queria fazer e faltou eu falar assim. isso. Então tudo bem, então o pessoal entendeu. Super bem Aí entendido. eu fiquei super nervoso e eu falei, quando a gente fala do Manual do New Rádio, ele não é um livro, apesar de ter rádio na capa, ele é um livro de comunicação, né? Então, se você ler ele, aplicar ele, você vai aplicar ele para os conceitos do seu programa no YouTube, no Instagram, no TikTok, em livros também. Então, qualquer mídia de comunicação, em palestra, né? Por que não? Eu não falei que estávamos sob observação, eu falei. Vamos começar, então, a falar desse assunto que muito me interessa, para saber como anda o papo com ela, começar a avaliar outros programas também. Deixa eu pôr meu óculos aqui, que não é de leitura, mas a gente se faz um pouquinho de intelectual. Deixa eu ver, ainda faz assim como se não estivesse enxergando muito bem. Alguns dos tópicos para se ter um bom podcast, videocast, programa de entrevistas, porque você fala sobre diferentes plataformas também, é sempre bom entender isso, né? Mas alguns pontinhos que eu já ouvi você comentar. Você fala, por exemplo, a pessoa no estudo convidado, isso falamos na abertura do programa. Todo mundo chama o mesmo convidado. Aparece num podcast meio conhecido, chove ligação para essa pessoa. Deixa eu aproveitar também, já peguei um pouquinho também do que ele fala, mudo 6 por meia dúzia. Eu acho chato isso, porque... E aí fica sempre mais do mesmo. Aí ele vai num programa e ele fala a mesma coisa. Aí fica over, entendeu? Cara, pega gente... Por exemplo, eu levei gente lá no meu programa que não tem nem Instagram. Então, e eu não olho, tipo assim, quantos seguidores a pessoa tem. Também isso não importa, ligo pra isso. Entendeu? Tanto senão eu nem tava aqui. Imagina, Fê. Eu chamo um monte de pessoa que eu gosto do conteúdo, eu não quero saber a quantidade de seguidores. O que importa é isso, é o conteúdo, é que história que essa pessoa tem para trazer, né? E assim, eu falo das pessoas que tiveram lá, o Heródoto, o Fernando Meirelles e tudo mais, mas uma das entrevistas que eu mais fiquei emocionado foi a Nahida, que era uma refugiada do Afeganistão, que estava aqui no Brasil, e ninguém sabe quem ela é, entendeu? Uma refugiada. E eu fiquei super emocionado na entrevista. E eu fiz uma pergunta para ela, porque eu não gosto de sensacionalismo. E eu não gosto de explorar a dor da outra pessoa. Né? Então eu estava fazendo perguntas um pouco mais descontraídas e eu perguntei para ela o seguinte: o que você mais gostou aqui no Brasil? E eu estava esperando uma resposta assim: a comida, as pessoas são muito legais. E aí ela respondeu assim, e você já percebeu que eu sou meio chorão, né? E ela respondeu assim: eu gostei que aqui a mulher pode fazer o que ela quiser. Forte. Putz, quando ela falou aquilo... Aí meu Deus, cara. E aí eu comecei a me emocionar na hora, assim, né? Profundo. E aí ela pegou e ela falou assim... Aí ela continuou, porque ela viu que eu tava emocionado, eu conseguia perguntar, né? Sabe quando engasga, assim, né? Aí eu fiquei engasgado, assim, e não saía outra pergunta. E aí ela falou assim... Eu perdi meus pais na guerra. Aí, putz, aí eu desabei, assim, já tava por um fio? Não, aí eu desabei. Então, assim, foi uma entrevista super marcante pra mim e que dificilmente a Nahida iria ter oportunidade aí nos grandes podcasts ou em outros programas, enfim, porque ninguém não é conhecido e tal. Então eu pego um pouco... a minha crítica, na verdade, é para ver se o pessoal... Gente, você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, entendeu? Não precisa só pegar aquilo que tá no hype, aquilo que as pessoas estão falando, o divórcio do fulano, eu não sei o que. Cara, pensa um pouco no conteúdo, vamos tentar falar coisas diferentes, mostrar coisas bacanas, outras perspectivas que estão acontecendo por aí, né? Então eu fico meio de bode nesse sentido. Eu acho que a internet democratizou muito a comunicação, o que é excelente, porque antes a gente ficava preso a 6, 7 canais de televisão, algumas mais emissoras de rádio, e aí a internet democratiza isso, mas também ao mesmo tempo que democratiza, também vem algumas coisas ruins aliadas a isso. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, você estudou, você é jornalista, né? Não foi assim, liguei a câmera, o microfone e saí falando, né? Eu fui fazer rádio e TV, fui estudar, fui me aplicar, então por que a gente não melhora e não desenvolve aquilo lá, né? A mesma coisa na parte do livro, eu não tinha experiência com livro, fui escrever o primeiro junto com o Heródoto, que foi um baita de um professor, falei, acho que é legal isso aqui, gostei, e aí fui me aprimorando e escrevendo os outros e tal, mas sempre buscando melhorar, né? E falando em o quanto você está sempre procurando melhorar e inovar, por exemplo, nos 100 anos de rádio no Brasil, o Heródoto escreveu, né?
O Nilo, você já falou que é um arquivo vivo, É. né? E de informações. E você trouxe uma super ideia do QR Code. Do QR Code, Como porque funciona? quando o Heródoto falou, a gente vai pôr o depoimento das pessoas aqui no livro, eu falei, legal, Heródoto, mas por que que a gente não grava o depoimento dessas pessoas e a gente coloca disponível no QR Code e as pessoas assistem? Que Ele, demais. putz, isso é muito legal, porque a gente tem um livro multiplataforma. Não que essa ideia não existisse, mas na quantidade que tem, porque você tem 170 depoimentos, cada um tem um QR Code. Então você tem mais de 11 ou 12 horas de conteúdo. Ou 9 horas, sei lá, é que tem vários livros, e aí eu vou confundindo já, né? O livro dos programas infantis da TV Cultura são mais de 24 horas de conteúdo que a pessoa pode assistir. Que faz Então, assim, muita diferença, né? e você não conseguiria compilar isso num documentário. Porque, sim, você vai pegar um documentário, vai ter entre 45 minutos, 1h15, mais ou menos. Como é que você põe tanta informação, tanto conteúdo? Não tem como. Agora, 24 horas de conteúdo disponível, não é material bruto, é material já editado. Então Só o Heródoto... filé mignon. então o Heródoto demais, né? comprou a Você vai lendo ideia. no seu tempo, com calma. Exatamente, Tá ali pra super... sempre na sua mão. então assim, e os vídeos, mesma coisa. Você Mistura assiste o um, antigo depois com o o outro. moderno. E eu acho que o Heródoto tem uma pegada dessa de multiplataforma. Então ele sempre foi um cara muito aberto em colocar e trazer novas tecnologias para dentro do rádio. Então, tem e-mail, vamos pôr. Ele foi o cara que colocou a rádio na internet. Entendeu? Primeiro aqui no Brasil, entendeu? Junto com o Mandic. O Mandic que tinha o servidor, aí ele levou lá e falou assim, sabe o que é isso aqui? O que que é? A rádio CBN está na internet. Não é possível. Como assim? Claro que não tinha ninguém ouvindo, mas já estava disponível, entendeu? Até Ele tem uma energia, né? Pra caramba. Ele, quando ele fez o estágio na BBC de Londres, ele voltou pro Brasil e falou, vamos botar uma câmera no estúdio. Ele que trouxe isso pro Brasil, entendeu? Caramba, porque tem gente que começou uma nova era. Uma nova era, entendeu? Então eu acho que é isso, é ver o que está acontecendo e tentar trazer, porque assim, as pessoas também querem coisas novas, querem novidades, né? Então, como é que a gente acrescenta a tecnologia dentro de uma mídia analógica, né? Se a gente pegar, eu entrevistei recentemente o pessoal de marketing dos brinquedos Estrela, Grow, né? Nossa. E aí, como é que, por exemplo, brinquedos de tabuleiro, como é que você acrescenta a tecnologia? Porque hoje o pessoal está muito no celular, né? Para trazer não ficar para trás e para motivar o pessoal a interagir naquela... Então, eles já têm jogos que você usa o celular junto, que aí você recebe uma mensagem. Você lembra o Detetive? Claro, então, o Detetive. Aí o Detetive, você tá lá com cara, o celular, cara, você recebe uma lance, dica no seu celular. Então, assim, você tem que trazer, você tem que sempre estar inovando, né? Então é isso. E você tem esse olhar e o Heródoto também, né? E é legal que vocês também misturam gerações, né? Assim como a gente está falando o livro e o QR Code, o Heródoto é de uma geração eu tenho bem anterior à sua. diferença de idade entre eu e o Heródoto são exatamente 40 anos. 40. E eu falo exatamente porque a gente nasceu no mesmo mês. Ele é de março também, né? Ele, se eu não me engano, é 26 de março, eu sou dia 5 de março. Então ele tá com 78. E é interessante quando a gente fala disso da idade, né? Porque tem gente que às vezes não consegue trabalhar com gerações diferentes, né? E não foi o caso entre eu e o Heródoto. Isso é super legal. Vocês somam, né? A gente soma. Muito legal. E você falou que você não curte sensacionalismo, né? Eu também não. Qual foi o momento mais triste da sua vida que você lembra? Eu tô brincando, pelo amor de Deus, Fê. Não me leva tão a sério. Para. Você disse também que os podcasts não têm hora para acabar. Putz, eu acho que a gente Você veio sabe de um... que aqui a gente grava só em 3 horas, né? Tudo bem rápido. Não, tem é alguma que eu coisa acho que pra fazer à noite? Eu tô livre. Isso. Eu vim aqui livre, sem problema nenhum. É que eu acho que, assim, a gente tem um contexto. Então, primeiro, o podcast não é novidade. O pessoal acha que ele surgiu na pandemia. E não surgiu na pandemia. Podcast já existe desde 2004. E 4? Então assim, um formato... Quem foram os pioneiros, assim? Por causa do iPod, né? O pod é do iPod. Pod por quê? Personal on Demand. E o cast é de broadcast, ou seja, da radiodifusão. Por que personal on demand? Porque você assiste a hora que você quiser, de onde você quiser, como você quiser. Entendeu? Liberdade, exatamente. Só que na época, os episódios de podcast eram curtinhos, era 3 minutos, 5 minutos. Por quê? Porque a gente não tinha a disponibilidade de internet, a banda larga, igual a gente tem hoje. Então, hoje, a internet e todo esse desenvolvimento possibilitou a gente ter episódios maiores. Então, ele quebrou um outro paradigma,
que é o paradigma da grade da televisão e da rádio. Porque assim, dentro do rádio e da televisão, gente, vai estourar, não sei o que, tem que ir pro intervalo. Você sabe isso melhor do que eu, como é que é. Gente, Muito. tem que chamar o break, não sei o que e tal. Na internet, você não tem esse tipo de problema. Então, você pode fazer um programa de 3, 4 horas de duração. Acontece que quando vem a pandemia... Quando vem a pandemia, se populariza o formato, porque as pessoas estão num contexto, tô em casa, e o que eu tenho para fazer? Vou fazer o que agora? Nada. Um podcast que há 3 horas de duração, tudo bem. Deixa rolando aí que eu vou lavar Deixa louça, rolando, sem problema roupa. nenhum, entendeu? Agora, E tem o recurso pós-pandemia... de colocar no fastzinho um pouco, que eu Eu amo de sempre paixão, coloco né? Acho em que 2 todo vezes mundo ali, coloca, né? não Um dá. e-mail em 75, Quando eu 2, gosto dependendo muito, da pronúncia da pessoa. quando eu gosto muito, eu coloco em uma vez e vou Ou curtindo. falou algo muito interessante, pausa, volta, põe no normal. Exatamente. Ah, nossa, só eu. Então, assim, agora a gente está em um outro contexto. Então, as pessoas estão ouvindo o podcast em que situação? Numa academia, no carro, indo para um lugar para o outro, né? E, pô, quanto tempo que as pessoas têm para ouvir um episódio como esse? Então, a gente tem que ser um pouco mais assertivo. E tem uma outra questão que é o seguinte... Por que as pessoas querem esgotar tudo sobre aquele convidado ou sobre aquele assunto? Né? Porque fica 3, 4... Quer esgotar tudo. Gente, eu gosto quando as pessoas falam assim... Ai, que pena que acabou, podia ter mais tempo. Excelente. Que a Vamos pessoa... combinar Porque um fica um gostinho encontro. de quero mais. E as pessoas voltam para o outro. Então, ser mais claro, mais objetivo, ser um pouco mais assertivo, porque eu também eu tenho um valor e um apreço pelo tempo das pessoas. Então, assim, a pessoa ficar meia hora comigo já é uma baita de uma vitória. Concordo. Foi ali numa academia, tá me ouvindo, num carro. Poxa, que legal, entendeu? Gente, vocês querem ouvir... Querem que eu traga a Adriana de novo? Ótimo, vou trazer de novo. Deixa vocês querem nos ouvir sobre o quê? Vamos ver como foi o número Vamos de falar sobre visualizações outras coisas, curtidas, né? entendeu? Então, eu tenho umas coisas assim que às vezes, 3, 4, 5, meu Deus do céu, não acaba, Não né? entendo como Então, assim, conseguem também. mas aí também as pessoas, se você for ver lá no YouTube, às vezes as pessoas ficam pulando o episódio, né? Então, deixa eu ver qual que é as partes que me interessam, isso não interessa, vai pulando tudo, aí depois o pessoal fica criando aquele monte de corte para soltar e tal. Eu entendo de querer gerar bastante conteúdo, mas, chama de novo depois, né? Calma, não é? Tem disponível. Se essa é a nossa opinião aqui de nós dois. Pessoal, pode, por favor, deixar nos comentários também o que acham disso. O Papo com Ela costuma ter 45, 50, 1h10, vai, já dependendo. É ótimo, já é tempo pra Cê caramba. Eu gosto Você pra assiste caramba. no Fast? Por acaso tá me assistindo falando bem rápido? Pode pôr isso daí no pause e colocar no normal, hein? Vamos falar Assiste mais quando rápido, quiser. mais devagar, né? Não, vamos falar mais rápido, porque aí Assim, eles não conseguem ouvindo 2 vezes, né? Eles vão ter que por pausar. acaso assim é cansativo? Deixa nos comentários se vocês assistem no Fast, correndo ali na velocidade. E também, o que vocês acham desses podcasts de 2 horas, 3 horas, 4 horas? Será que o pessoal da geração mais nova curte os programas mais longos? Não sei, eu não curto. Eu não também, consigo. não Eu tenho vou pulando, paciência porque assim, primeiro que eu vou assistir ou ouvir uma coisa que realmente me interessa, né? E aí eu vou geralmente para as partes que eu sei que, putz, isso aqui não interessa, isso aqui eu já conheço convidado, não precisa, né? Aquela coisa assim, senta aí, me fala, o que aquela você fez? abertura interminável não dá. também. Não, tem gente que pega e lê, né? Igual, por exemplo, você tá com a sua pauta aí, mas tem gente que faz uma mini biografia da pessoa e lê uma apresentação gigante. Meu Deus eu já do corro céu. também. Pois é, mas, né, vai saber se tem quem gosta, cada um tem um jeito também. Essa é a nossa opinião, tá? E não estamos Exatamente. criticando também ninguém. E eu acho que tem espaço para especial. todo mundo. Tem. A internet tá aí e eu acho que a audiência também vai dizer, pô, isso é legal, isso não é, e assim por diante. Legal, mas que eu tem acho variações. que existem movimentos hoje que estão mudando e a gente precisa ficar ligado nisso. Então, a gente estava num contexto de pandemia, que é uma coisa. Hoje a gente está em outro contexto. Então, as mídias, elas precisam se adaptar a isso. A gente precisa entender o nosso ouvinte, a nossa audiência. Tem né? toda a razão. E eu concordo muito quando você fala também sobre o valor do tempo das pessoas e tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Eu ouço muito podcasts, enfim, programas que eu gosto. Fazendo a unha, que é meio demoradinho, eu ponho o fone, e também na esteira. Só que eu não faço mais de meia hora na esteira. Então, gravem programas de meia hora, por favor, que eu gosto. Eu não gosto de sair da esteira enquanto o programa não terminou. É isso Porque aí. o YouTube, quando a gente está fazendo musculação, põe o celular no bolso, ele fica desligando. Então, é bom Sim. na esteira. E tem uma questão também que é o seguinte, se a pessoa for embora do seu programa, dificilmente ela volta. Né? Então, assim, se a pessoa ouviu meia hora, aí depois eu volto, não volta, a pessoa esquece, ela não vai Saiu, continuar não para... volta. ela não vai, dificilmente ela vai voltar, preciso terminar. Já foi.
Para com isso e volta a me assistir, hein? Que estamos falando temas muito importantes. Deixa eu aproveitar um instantinho aqui e dar um recado para você que ainda não é assinante da Revista Oeste e deseja participar da nossa história. Acesse o QR Code que está aqui no canto da tela ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. O DDD é o 11, o número 942399799. Se você já é assinante, valeu por isso. Dá uma olhada na caixa de entrada do seu e-mail. Por lá, enviamos todas as novas informações. Conheça as vantagens dos diferentes tipos de planos e tenha acesso a conteúdos inéditos, a excelentes matérias produzidas por alguns dos melhores jornalistas do país. Tenho certeza que você vai gostar demais. Fernando Vítulo, vamos inclusive, adiante. só pegando o gancho que você está falando, eu sei que a Revista Oeste está bombando aí de negócio de assinantes. Está indo bem. Inclusive, tem outros amigos meus que estão aqui também, o Vitor Brown, o Adalberto Piotto, Já também mandar um abraço para eles, Então, né? super legal e estou super feliz aí com o sucesso da revista. Muito obrigada, é verdade. Estamos indo muito bem, estamos com uma turma ótima. E quem nos apoia são os assinantes, realmente, né? Porque a gente, você sabe, não tem dinheiro de governo, Claro. né? Não é Somos concessão, independentes. né? Uhum. Exatamente, sei que você sabe bem. Falando só mais um pouquinho sobre o manual do Claro. New Radio, que é muito interessante. Eu tô brincando falando New Radio, porque Não. você já se pôs em inglês, né? É New Rádio que fala. E eu quero muito que a gente vá logo para os 100 anos de rádio no Brasil. Eu sou uma amante também, né, do formato, curto muito, tive o prazer de começar a carreira em rádio também, na Transamérica, você já sabe, falei lá no seu programa. Mas mais umas diquinhas, que isso interessa a muitos de nós, né? Sobre como ter programas de sucesso em todas as plataformas. Guia prático, é excelente esse termo, né? Guia prático. Tem um monte. Como se diferenciar? Podcasts, videocast. Eu acho que a primeira... existe podcast? Ou quase tudo agora é videocast? Então, sabe uma coisa que... qual que é o problema para mim? Tá o seguinte, uma vez eu fui dar uma palestra na FAAP. E todas as universidades que eu vou de rádio, televisão, jornalismo, eu pergunto. Pessoal, qual que é a diferença de podcast e um programa de rádio? Aí o pessoal dá uma travada. Podcast é mais descontraído. Eu falei, então você não tem programas de rádio descontraídos? Não sei o quê. Então, aí eu faço outras perguntas. Qual que é a diferença de uma live e um podcast? Aí o pessoal, um é ao vivo. Eu falei, mas não tem podcast ao vivo? Aí buga, entendeu? Uhum. Aí ou volta, né? Não, mas o rádio, ele é ao vivo. Aí mesma coisa, né? Eu falei, mas também você não pode assistir depois o programa, porque hoje já todo mundo está no YouTube. Então, o que eu vejo? Tá difícil hoje a gente definir, isso é podcast, isso é videocast, isso é uma live, isso é um programa de rádio, isso é um programa de televisão, porque as coisas elas estão se fundindo numa coisa só, que a gente não tem mais como definir. Porque antes era muito claro, TV é vídeo, é imagem, rádio é só mensagem auditiva, sonora, ponto. Hoje não tem mais isso. Então você tem podcast com imagem, você tem rádio com imagem, você tem a televisão que está no YouTube, que é on demand também. Puxa, e agora? Então tá as Spotify, coisas... Tá no Spotify, tá em tudo. Então assim, por exemplo, eu gosto desse conceito que eu aprendi com o Heródoto, mas essencialmente o programa do Jô Soares, ele é um programa de rádio. Porque a imagem ela tá lá como um apoio. Você não depende da imagem para entender a mensagem que está sendo passada. Então, igual esse programa que a gente está aqui, essencialmente ele é um programa de rádio. Entendeu? A entrevista do Danilo Gentili, essencialmente, ele é um programa de rádio. Porque eu não dependo da imagem para entender a mensagem. Perfeito. Então, vê como que é difícil a gente definir ou ficar dando uma nomenclatura para isso ou para aquilo. O que eu entendo é que tem plataformas diferentes. Então, você tem o YouTube, é uma plataforma. O Spotify é uma plataforma. O Instagram é uma plataforma. O TikTok é uma plataforma. Então, a gente precisa entender as peculiaridades de cada plataforma para tirar o melhor de cada uma delas e ter um melhor desempenho em cada uma delas. Agora, como se diferenciar em meio a tanta gente produzindo conteúdo? Então, uma coisa que eu aprendi com a Olga Bongiovanni, né, que ela foi lá no programa, que ela falou isso e eu acho sensacional. Sou fã dela também. Ser original. Seja você mesmo. Né? Não queira parecer alguém ou não tente imitar alguém que você não é. Né? Então, não faz sentido se eu quisesse ser o Danilo Gentili. Eu não sou o Danilo Gentili. Entendeu? Ele tem a característica dele. Eu não sou o Jô Soares. O Jô Soares, ele tem a característica dele. Eu não sou o Faustão. E assim por diante. Né? E eu acho que cada um tem a sua característica e você aplicar isso, você vai atrair pessoas que gostam das suas características, das suas qualidades, do seu estilo, né? Então eu acho que você tem que ser original.
Primeiro ponto. Muito E aí, bom. segundo ponto é se preocupar, o que, que você está levando para as pessoas de valor? O que, que você está entregando? Né? É entretenimento? Ah, tá bom. Então eu entretenho as pessoas dessa maneira aqui. Ah, é um conteúdo relevante? Então é isso aqui. Ah, é saúde? Então é conteúdo por meio de saúde? E assim por diante. Então entender aquilo que você entrega para as pessoas de valor. Dessa maneira você se diferencia. Show, muito bom mesmo, muito bom, Fê. E você falou sobre horários de divulgações em redes e algoritmos, você citou agora cada plataforma é uma, né? O quanto que é preciso observar isso. Eu morro de preguiça dessa história. Só de falar, fico com sono, quero pôr um travesseirinho aqui. Então a gente tem um Ter que observar a problema. hora de postagem, como Chato pra repercutiu, como caramba. que é que fala? Chato pra Como caramba. entregou. Eu acho Mas assim. quem trabalha com isso é importante e faz a diferença, Super, assim, né? super. Observar. Eu acho assim, primeiro você tem que entender a sua audiência, né? Por exemplo, eu publico meus episódios às 7 horas da manhã, porque eu entendi minha audiência. Então, minha audiência está esperando o meu programa às 7 horas da manhã. E ok, E o que, né? que você acha que esse público faz às 7 da manhã? Tá Tá cuidando indo da para algum casa? lugar, ou tá indo para Ou- casa, ou tá indo para o trabalho, ou tá se preparando para o trabalho, ou tá se arrumando, e aí quer aproveitar esse tempo para ou numa academia, alguma coisa do tipo. Então, esse é o público, Tá. né? Agora, uma coisa que a gente escreveu aí no livro é a guerra dos algoritmos. Então a gente fica muito preso ao algoritmo também, porque ao mesmo tempo que a internet te ajuda, ela também te barra, ela também te segura, porque as redes, as plataformas também têm interesse que você pague para que o seu conteúdo apareça para as pessoas, né? Sabe a máxima, né? There's no free lunch, ou seja, não há almoço grátis. Então as plataformas também têm isso. Então eu faço os testes diariamente, porque um conteúdo, por exemplo, eu faço cortes dos meus conteúdos e publico em todas as redes. Facebook, LinkedIn, o Threads, Instagram, TikTok e Shorts do YouTube. Eu publico em todas as redes no mesmo horário e o mesmo vídeo. E a gente verifica que o mesmo vídeo tem um desempenho totalmente diferente em cada uma das redes. Então, eu tenho um vídeo no TikTok que bateu 1,2 milhões de visualizações. O mesmo vídeo no YouTube deu 100 views. Ué, o que aconteceu? Então tem gente que, assim, aqueles gurus de marketing digital, né? Ah, porque não é que o algoritmo tá te barrando, é que as pessoas não gostam do teu conteúdo. É um papo furado. Não é porque o seu público entendeu? usa mais a tal plataforma? Não, então, não é. É porque, assim, tem vídeos que eles explodem e viralizam numa plataforma e na outra ele não entregou. Então, assim, a gente fica refém do algoritmo entregar também seu conteúdo, entendeu? Então o pessoal fala assim, não, é porque não gostaram do seu conteúdo, por isso que a plataforma não está oferecendo. Então, como que você explica que uma deu 1,2 milhões de views e outra deu 100? E um super corte legal. Isso. Então, assim, não tem como explicar, a não ser que, cara, as plataformas seguram. E ele não está oferecendo isso, não está oferecendo aquilo e ponto. Então, é assim. Aí eles querem que você pague um impulsionamento, Tentativa algo e assim? erro, você vai jogando, entendeu? Sabe a história do... Testando mesmo. Vai testando. Então, assim, os caras assim, solta um pouco aí esse aqui, aí o cara gostou da ideia, aí paga, patrocina um, patrocina outro e tal. Então, assim, por isso que hoje você tem que publicar muito conteúdo para que, um vai dar certo, um vai viralizar, o outro não vai, e assim por diante. E em cada plataforma... Jogar várias iscas. Então, por exemplo, eu tenho conteúdo que viralizou no YouTube, mas no TikTok não. No Instagram, um viralizou no Instagram, mas no outro não. Então, qual que é a regra? Porque eu postei no mesmo dia, no mesmo horário, é o mesmo conteúdo, um viralizou e outro não. Por quê? Que loucura entender. Então, não tem, entendeu? Então, veja que é difícil. Não é uma coisa assim, não, isso aqui postado no mesmo dia viralizou em todas. Ou, se eu postasse em horário diferente, um viraliza... Não, Dá pra ir não sentindo, tem. observando, mas não há uma regra máxima Não que tem, é igual pra todo mundo, não né? tem. Eu acho que, assim, é difícil, porque todo mundo quer fazer uma regra. Siga 10 passos para você ser milionário. 10 passos para ser influenciador. Cara, assim, é difícil você ficar definindo um monte de regra, entendeu? Eu gosto de sempre da coisa o seguinte. O pessoal fala assim, Fernando, esse tênis aqui é demais, você vai adorar e tal. Né? Eu falo assim, mas qual que é o número desse calçado? 38. Eu falei, mas eu calço 42. Então, assim, às vezes um tênis que a pessoa gosta, achou maravilhoso, para mim não vai servir, eu não vou gostar, eu vou achar desconfortável. Exato. Então, aquilo que serve para mim, não necessariamente vai servir para o outro. Claro que eu acho que tem um mínimo de algumas coisas. Por exemplo, o manual a gente dá diversas orientações, não falo nem que são dicas, mas são orientações que a gente já sabe que funciona. Então, faz um negócio com bom humor, né? Então, eu vou fazer uma entrevista, por que precisa ser sisudo, precisa ser sério, carrancudo? Não, faz um negócio com bom humor, a gente pode fazer uma piada. Você vai fazer um jornalismo, por que no jornalismo não pode ter um bom humor? Claro,
dadas as devidas proporções. Eu não vou estar falando do 11 de setembro, lá em 2001, eu tô dando gargalhada. Não, dadas as devidas proporções. Eu posso ter bom humor no programa. O Heródoto faz o programa dele com música brasileira e dá risada. Então, super legal, né? Então, a gente dá algumas orientações que a gente já pratica no mercado e já é sabida pelo mercado, pelos profissionais do mercado há muitos anos, que a gente já sabe que isso funciona. E cada Agora, vez algumas mais, outras... né? Tendo em vista que a gente vive num mundo com guerras que não terminam, que vira e mexe estão Exatamente. aparecendo, questões políticas, econômicas, sociais, né? Então, na hora que você vai conversar, bater um papo, transmitir uma informação, só que no Papo com Ela não tem isso, a gente gosta de falar muito sério, senhor Fernando Vítolo. Adiante. Os cortes você posta, então, nessas plataformas todas e o conteúdo completo no YouTube, o programa completo Exatamente. só E no YouTube. Spotify. E no Spotify também. No YouTube com a imagem. Exatamente. E, Fê, o que você acha do YouTube? Ele vale a pena ter o canal? Para você, ele tá indo bem? Super bem. Eu acho que assim, a gente tem que ser multiplataforma. Então a gente tem que estar em todas as plataformas, porque a gente não sabe da onde a audiência vai vir ou vai te conhecer. Então eu tenho pessoas que me conheceram pelo TikTok, tenho pessoas que me conheceram pelo LinkedIn, tenho pessoas que me conheceram pelo Facebook. Então eu dou a opção, ou aquilo, né? Eu dou o poder para a audiência escolher aonde ela quer me acompanhar. Disponibilizo. Fernando, eu não uso o TikTok. Não tem problema. Eu tô no YouTube, eu tô no Instagram. Qual que você usa? Eu uso o Facebook. Tudo bem, porque tem gente que não usa mais o Facebook. E tem gente que usa. Então, assim, eu uso o Facebook, então a pessoa vai ter meu conteúdo lá. Pronto. Então, a gente tem que ser multiplataforma e tem que ficar ligado. Pô, quais são as novas redes que estão surgindo também e que as pessoas estão tendo aderência? Né? Essa aqui não está dando mais muito certo. Então, poxa, será que faz sentido eu continuar usando ou não? Ou me então, dedicando tanto a essa? Tanto a essa. Então, é sempre ver com o movimento. Audiência, isso, exatamente. E então, cortes, você gosta de fazer vários ou poucos? Eu tenho focado mais nos shorts do que nos cortes. Shorts é bom, né? Então, eu tenho... que são Aumentou já o tempo, 59 segundos? No YouTube é 1 minuto mesmo, cravado, né? 60 segundos cravado. No Instagram, 1 minuto e meio. Reel? No Instagram, 1 minuto e meio. E no TikTok são 11 minutos, se eu não me engano. Caramba, 10 minutos, sério? alguma coisa assim. Isso? Só que eu nunca publiquei mas eu nunca pus um corte tão grande lá. Eu sempre foco nos videozinhos curtos de 1 minuto. Todos que eu faço sempre é 1 minuto. É muito gostoso, ou menos. Né? Você vê porque rapidinho, aí vê rapidinho instiga, e isso instiga a pessoa a ver o episódio completo, entendeu? Então isso é bacana. A pessoa, onde eu vejo completo? Então isso que é legal. Eu sempre foco no curtinho porque essas redes, igual TikTok, Instagram, são redes assim, pra você pescar o cara, né? Porque ele tá lá. Faz mudando, um corte né? aí de 59 segundos para eu postar no short do nosso programa, falando dos livros. É difícil, Espera aí que eu vou cronometrar, hein? Meu Deus do céu. Falando dos livros. Pessoal, tô aqui no Papo com ela e nessa entrevista eu falei do livro tal. Vamos tentar, é um teste. Ninguém aqui tem obrigação nenhuma. Onde está o cronômetro? Achei. Eu vou deixar para você ver também. 3, 2, 1, valendo. Olha, é o seguinte, você que está aí antenado no mundo da comunicação, na mídia, nas redes sociais, quer ter um programa de sucesso nas redes sociais, olha só, você precisa então conhecer o livro Manual do New Rádio com os meus amigos Nilo Frateschi Júnior e Heródoto Barbeiro, eu também sou um dos autores. Tem também o livro 100 anos de rádio no Brasil, são 2 livros multiplataformas. Você quer começar a publicar conteúdo na internet, não sabe por onde começar? Aqui está um caminho com algumas orientações básicas para ser o seu start aí, o seu roteiro inicial. E acompanhe esse episódio todo no programa da Adriana Hyde, aqui, Papo com Ela. E vem livro novo na área. E vem livro novo. Ficou bom o corte, gente? Deu certo? Ficou legal? Tô aprovado, equipe? 48 segundos, César, que edita o programa, já tá prontinho pra gente. Isso aí, gente, pra fazer isso aqui, meu Deus. Os convidados para trabalhar para mim, porque dá muito trabalho fazer o corte depois. E vem livro novo também, o Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, que são os programas infantis da TV Cultura. Tem o Vendas para Quem Tem Pressa, que também é um livro de comunicação, mas com foco em vendas, foco na parte comercial. Heródoto também nessa, Não, na verdade, o Heródoto ele fez a apresentação do livro, o Roberto Tranjan fez o prefácio, e aí eu escrevi o livro sozinho. Eu criei um método de comunicação para aprimorar as vendas mesmo das empresas. Muito bom. Ou se você é freelancer e tudo mais. Útil, né? Eu lancei, esse na verdade foi o meu segundo livro. Ele veio depois do 100 anos de rádio. Confundindo nessa ordem. Eu achei que tivesse sido o primeiro. Não, o primeiro foi o 100 anos. Já começou em grande Aí esse aqui ficou pronto antes do que
o de vendas, só que ele foi lançado em físico. O de vendas eu lancei ele digital. E agora a gente vai lançar em 2025 pela editora United Press a versão física. Muito bom. Então, por isso que tem essas variações E aí. já a gente vai colocar, antes do programa terminar, uma palhinha de uma música feita legal. com exclusividade. O Vandy Doratiotto, ele tem aquele quadro no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eu vou mostrar para a moçada como se faz. Nananana. E aí tinha no programa, mostrava fazendo alguma coisa, bola, um disco de vinil, tinha várias coisas que mostrava. E ele fazia isso, com umas músicas, era sensacional, né? Maestria. Gostoso, né? Demais de ouvir, demais. agradável, e aí, melódico. Eu falei com o Flávio, Flávio, se a gente falar com o Vandy para ele fazer uma versão do nosso livro. Aí ele, isso é muito legal. Aí eu liguei pro Vandy, a gente tá pensando assim, né, e tal. Me passa as informações, eu vou fazer. E aí ele me mandou, né, um trecho, ele falou, vê o que você acha, se tá bom. Eu falei, Vandy, tá de parece que brincadeira? você tá de brincadeira, você acha que eu vou avaliar? Você tá maluco. E eu ouvi, tá ficou ótimo. legal demais. Ficou muito legal, Pessoal muito que legal. nos acompanha pode ter o privilégio também, a gente roda pra vocês um trechinho agora. Então você vai ver, fazendo tudo direitinho, o livro acontecer. Muito importante é fazer aquela capa. Quando aprovado, o material vai para a gráfica. Você vai ver, quando estiver na livraria, que bom momento. E todo mundo animado lá no dia do lançamento. Gostou, né? Muito bom, É muito parabéns, legal, Fê. é fera Muito demais. legal. Tô ansiosa, eu acho que muita gente vai curtir, viu? Dia 6 de dezembro, esse e aí depois, livro. claro, quem não puder ir no lançamento vai estar disponível aí na internet e nas melhores livrarias. Vale a pena ter em casa. E sim, história do nosso país total, acho que principalmente para quem é mais da nossa geração, Eu acho que né, o pessoal que era criança esquece. nessa época. Esquece, Por isso que a não gente podemos. precisa ter registrado. Exato. Então, quando a Muito gente foi importante fazer trabalho, esse eternizar. dos 100 anos, foi a mesma coisa. Então, a gente... Teve uma coisa assim que... Teve gente que não aceitou participar do livro dos 100 Por anos. exemplo, eu sei quem já foi dessa por uma melhor, com todo respeito, Jô Soares não quis. Jô Soares por não quê? quis, mas eu que até ele deu de entendi. desculpa? Tava cansado, Eu até entendi. muito Não, ele ocupado? falou assim: olha, eu não me considero um cara do rádio. Eu me considero mais um cara da televisão. Então, por isso que ele não aceitou. Mas eu acho que tem outras coisas que aconteceram, assim, porque assim, a nossa ideia era homenagear as pessoas que fizeram e fazem rádio. Salomão Esper tá no livro. Entendeu? Eli Correia. Então, assim, marcaram a história que Osmar Santos. Meu entendeu? Deus. E quem é mais jovem sabe quem são essas pessoas, ou a importância dessas pessoas para a comunicação. Não pode deixar sumir. Não pode. Então, assim, a gente quis homenagear essas pessoas. Então, teve gente que o Nilo ligou. Ô, fulano, tudo bem? Aqui é o Nilo Frateschi, a gente tá fazendo um livro, Veroto, Fernando, papapá. O cara desligou na cara do Nilo, assim. Eu falei, eu acho que todo mundo tem o direito, não quero participar, Deve tudo estar com bem. algum problema Não tem pessoal. problema, entendeu? Eu acho que um dos grandes problemas dessa área é o ego, como várias outras áreas. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego, a gente tem que sempre manter ele numa jaulinha, controlado ali, às vezes dar uns choquinhos nele, e falar assim, peraí, Quieto, não frio. não é por aí, entendeu? Então, por exemplo, teve gente que a gente chamou e falou assim, pra você contar uma história que você teve no rádio, alguma coisa assim, uns 5 minutos, 6 minutos, aí a pessoa, a minha história não cabe em 5 minutos. Meu Deus assim, do céu, que bobagem. Então, uma bobagem, assim, eu falei assim, não quer participar, tudo bem, mas eu acho que isso é um registro que fica para a história, né? Que para a gente contar para as outras pessoas o que aconteceu, que é super bacana. E de uma entendeu? forma muito legal. E de uma coisa, né? Por exemplo, quando eu participei desse, eu também aceitei na hora. Eu só pedi 100 toalhas brancas, né? Meu camarim, que mais? Frutas frescas, né? E que me abanassem. Um perfuminho, maquiagem. Imagina, foi super sou uma tranquilo. pessoa simples. Foi super tranquilo. Né? Eu adorei falar sobre a minha perspectiva, expectativa, sobre como viria a ser o rádio daqui a um tempo. E também falando um pouquinho da minha participação quando eu comecei a carreira em 2003 na Rádio Transamérica como estagiária, né? Inesquecível, uma das melhores experiências de vida. Adoraria voltar a trabalhar em rádio. E tá nesse aqui, no Manual do New Rádio. Os 100 anos de rádio no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre a importância do rádio, porque ele foi muito importante enquanto ainda não tinha televisão, né? Como veículo de informação, não só no Brasil como no mundo todo, muito usado na política, né?
todo mundo tinha um radinho, ouvia em casa, era o único meio, né, para você realmente ter acesso ao que estava acontecendo. E agora, com a chegada da televisão depois, né, foi 30 anos depois? 1950, a televisão. TV. E aí ele continuou. E a gente ouve até hoje. Eu acho que tem duas coisas importantes aí para destacar. Primeiro, que o rádio foi uma mídia totalmente inclusiva. Porque se a gente pegar que a gente estava ali com o jornal, você tinha pessoas que não sabiam ler no Brasil. Isso existe ainda? Existe, claro. Mas na época, como é que a pessoa ia acompanhar o que estava acontecendo? Não tinha. A pessoa que sabia ler não podia acompanhar. No rádio ela não tinha esse problema, porque ela está ouvindo as pessoas falando ali. Então, é uma mídia inclusiva. Isso é super legal, que poucas pessoas às vezes exploram isso. Um outro aspecto atual do rádio que as pessoas às vezes esquecem, que é o seguinte: realidade do Brasil não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Curitiba. Brasil, cada estado do Brasil é um país diferente. São culturas diferentes, são dinâmicas diferentes. Se você vai para o interior do Brasil, como eu já tive, por exemplo, em Betânia, interior do Piauí, você não tem... outro mundo. É outro Isso mundo. É bárbaro. E você não tem a internet igual a gente tem aqui. No celular, assim, baixa um arquivo de 400... Você tá louco, mal chega a internet lá, mal eu vou ver um WhatsApp. Não, tô brincando, hoje já tá melhor, assim. Mas assim, tá certo, sim. são lugares que o rádio ainda é muito forte. Então, brinca do radinho espica, o radinho de pilha, essas coisas assim. Ainda tem muito lugar que pessoa escuta o rádio e tem o rádio como um companheiro, porque ainda não tem essa disponibilidade de internet aí para todo mundo para acessar. Não, eu vou ouvir podcast, essas coisas assim. Então a gente precisa entender isso também, né? Que o rádio ainda ele continua muito forte, principalmente no interior do país, né? Ou, caiu a internet, acabou a comunicação. Né? O que eu faço? Não, ligo o rádio. Né? Quando a gente teve o problema no sul, das enchentes, tudo alagado, o rádio foi um veículo de ajuda enorme, né? Fundamental. Muita gente ouvindo o rádio, porque era pilha. Põe a pilha, você não precisa ligar na tomada. Entendeu? E a antena ali está distribuindo o conteúdo. Então a gente só precisa tomar cuidado, porque a referência, né, quando a gente fala, não pode ser São Paulo. Né? No sentido de não é a realidade de todo mundo, não é São Paulo. A gente tem que olhar para o que está acontecendo ali. E o Brasil então eu vejo é enorme. Então eu vejo dessa seguinte forma. Primeiro, o rádio vem com uma inclusão muito grande, principalmente para as pessoas que não tinham acesso a conteúdo por meio da leitura. Então as pessoas começam a ser informadas, quem não podia ser antes informada. E hoje ainda o rádio continua sendo forte, principalmente no interior, porque ainda tem gente que ou não tem Por exemplo, minha avó, ela tem 85 anos, 86. Ô, vó, esqueci, desculpa aí. Vó. Mas ela me manda o WhatsApp, ela comenta lá nos meus comentários do Facebook e tal. Mas tem gente que às vezes não tem mais afinidade, é até mais novo que a minha avó. E tá usando o radinho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Por isso que eu falo que, assim, tem que ser multiplataforma. Então, assim, tô no YouTube, mas também tô no rádio e assim por diante. Nossa, antigamente no rádio... vinham dizer, né, a guerra acabou, né? Tinha novela, imagina, futebol, esporte. Eu cresci, eu era pequeno, meu avô ficava deitado ouvindo jogo de futebol. Eu peguei esse gosto. Eu ficava deitado ouvindo jogo de futebol, imaginando, parecia que a todo momento ia ser gol, né? Aquela emoção, a emoção, né? Porque é diferente da televisão que você tá vendo, né? E tanto que, bom, o Thiago Berratti, que você conhece, vamos falar ele fala muito melhor de futebol do que eu, porque eu não entendo sobre... Se ele entende de rádio, Thiago é o segundo, então, na fila. Ele é. futebol. E ele ainda mais de futebol. Então, eu entrevistei ele algumas vezes lá no programa. Ele tem 5 livros, né? Ele tem os 4 primeiros... os 3 primeiros sobre e eu tenho todos o que o Brasil ganhou a Copa, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, né? Aí depois lançou o do Tetra, agora, o 1994. E ele tem a biografia das Copas que fala sobre todas as Copas. Só não tá falando da de 2022. E ele falou, Fernando, era super comum, a pessoa tá acostumada com rádio, mas ela ia assistir um jogo de futebol, seja Copa ou não, ela abaixava o
o volume da televisão e ouvia a locução do rádio, porque a pessoa estava acostumada. Gostava de tal e locutor, gostava, preferia. né? Preferia. E no estádio, o pessoal leva também para entender direito o que está acontecendo, exatamente, né? para ouvir todo. E Muito bom. você tem os comentários também, né? Que às vezes é legal, porque a pessoa, não, isso dá, não sei o quê. Então, isso dá um pouco mais de emoção, né? E vários locutores de futebol ficaram marcados na rádio, super. Inclusive o Osmar Santos, né? Que ele é sensacional, então super fera. Silvio Luiz também. E dá até o Silvio Luiz de começar a citar também, uns nomes, né? Porque deixar de lado outros tão importantes. Exatamente. Né? O Silvio Luiz está no livro também, dos 100 anos. Legal. Ele deu o depoimento, foi super legal. Trabalhei com ele na Band, um cara super muito divertido legal, também, muito né? legal. Ótima pessoa. E rádio também, que lembrança temos? Teatro, antigamente, né? A gente não chegou a pegar exatamente esses teatros em rádio, né? Nós dois. Eu sou de 78, né? Peguei. Mas vi muitos arquivos. Eu tive, interessantíssimo. dentro do livro e dentro da série novelas, né? de 100 anos, eu entrevistei a Ivete Jaime. Ela, na época, quando ela foi no estúdio, ela estava com 93 anos. Olha. Ou 94. Você tem um probleminha com datas? E idades, né? Tá. Não esquece, não, que eu tenho 46. Já esqueço a minha, já. Também tô entrando Você tá enta, com? já. 38, vai fazer 40 daqui a pouco, né? Que eu tenho essa pele nova, mas que eu uso um antissinais, assim, que meninote. é um antissinais muito bom, Tá é um ótimo, creme, eu vou te passar depois depois, vou te indicar. O que eu tava falando? Da radionovela. E a Ivete, ela é uma excelente dubladora, tá trabalhando até hoje. Quando a gente convidou ela só tenho que ver se eu não vou ter dublagem no dia. Mas ela fez radionovela. Porque quando a gente tava fazendo o livro, eu falei, tá muito legal, mas a gente não trouxe ninguém que fez radionovela. Poxa, é verdade, vamos ver. Aí corremos atrás da Ivete Jaime, encontramos ela, fizemos uma super entrevista e ela falou um pouco sobre a experiência dela com radionovela. Ela tem aquela coisa assim, eu queria tanto que voltasse. Podiam fazer de novo para ver se eu acho que tem um canal no YouTube ou no Spotify, que eu não lembro agora, que estava fazendo radionovela. É porque eu acho legal, porque você trabalha com o imaginário das pessoas, né? Então, assim, quando você fala de fazer uma novela, você tem o cenário, você tem figurino, você tem a maquiagem, você tem a iluminação. É uma mega de uma estrutura que você precisa. Quando você fala de radionovela, você põe os atores ali e eles fazem tudo e você trabalha o imaginário das pessoas. Isso, que é fantástico, cria o figurino, o cenário. Quantas tudo. vezes a gente, não vou falar por mim, então, não se apaixonou pela voz de um locutor falando, nossa, você imaginava que ele era um gato, número, que você ia namorar, e até depois você ia ver, falava, nossa, não acredito, é um senhor, é moreno, achei que era loiro, achei que era moreno, sei lá, uma confusão, mas tinha até um cara mexe muito com criatividade, tinha até um imaginação. Cara que, se eu não me engano, é o Miguel Dias, eu não sei, o Nilo ia saber falar melhor do que eu, mas que ele não gostava de tirar foto. Porque ele falava, não, vai estragar, entendeu? Vai quebrar, eu não quero aparecer. Quero que fique um mistério. Então, assim, tinha gente que às vezes ia na rádio, ninguém sabia que era ele ficava quieto e não falava nada, entendeu? Recebendo só as cartas de amor, convite de casamento. E tudo bem, porque ele achava que isso fazia parte do trabalho e do processo dele. Do imaginário, entendeu? Então, ele não queria quebrar isso, atrapalhar, entendeu? né? Então, era super legal. E tinha outros caras que faziam isso também, né? Aí algumas outras lembranças que eu tenho também de rádio, vamos lá, música, né? A gente que adolescente não gosta, né? Então a gente ficava naquela época, vamos dizer, a Jovem Pan tinha as 7 melhores. Aí no comecinho dessa transmissão eles davam uma palhinha de quais seriam essas 7. Você ficava ouvindo até chegar que você estava esperando e punha para gravar no gravador. Com a fita cassete. Com a cassete. Aí gravava para depois você queria ouvir depois, né? E quando do nada começava a tocar no carro, você, fica quieto, precisa ouvir, chorar. Cantava, gritava, acabou, não acredito. Exatamente. Tinha Transamérica também, muitas outras, né? Eu hoje, quando eu entro no carro, não sei você, eu tenho lá selecionadas as minhas as rádios favoritas. Tem também? Tenho também. Venho ouvindo, inclusive vim ouvindo um programa de uns amigos meus. Pode falar? Claro! Eu vim pra cá ouvindo Energia 97, né? Do Silvio, do Bernardo, do Domênico Gata, Tamires. Vou até mandar um salve lá pra eles. E foi legal porque aí eles começaram a falar, não, porque os programas da TV Cultura, e eles falaram, inclusive o Fernando tá lançando o livro. Mas foi super coincidência, assim, sabe? Eu tava ouvindo e eles falando assim. Aí eu falei, eles vão lançar. Quentinho no coração, né? Eu falei, meu, que legal. Aí eu já mandei o zap pra eles, obrigado pela moral aí que vocês falaram, assim. Então foi super legal, fiquei super feliz. É legal quando você tem isso e as pessoas comentam, né? Então eu gosto também o rádio
tem uma coisa com a participação com o ouvinte, né? Que principalmente a internet trouxe muito isso. Porque assim, quando você não tinha internet, você recebia a carta da pessoa, a pauta já tinha ido. Você não tinha, vou resgatar a pauta, não dava, né? E hoje com o WhatsApp, com o YouTube, você tem uma participação rápida, né? E você tem como sentir, você tem um termômetro ali instantâneo, né? Pô, as pessoas não estão gostando do que eu tô falando, não. Isso aqui, eu acho que é um problema e tal, né? Então, essa interação que você tem com o ouvinte dentro das redes sociais, claro, mas dentro do rádio, eu acho que é muito legal você ouvir, né? O seu comentário sendo feito. Tem aquele cara que eu adoro também do rap, né? Que ele fala aí um salve pra Zona Norte. Aí agora a gente vai tocar aqui um Sabotagem. Você é da Zona Norte, não? Não. Ah, tá. Mas a voz dele é muito marcante, né? E ele chama uns raps super legais, interage com o pessoal manda mensagem pra ele, né? Eu adoro. E você vê que a gente canal. volta numa coisa que a gente falou, que é da originalidade. Você tem a característica dele que marca, entendeu? Ele não tá tentando ser quem ele não é, entendeu? E isso cativa as pessoas. Todo mundo sabe que Antena 1, 101,7 Perfeito. Tem aquela coisinha mais tranquila, você vai pegar umas musiquinhas mais calmas, sabe que a energia, você vai ouvir um tuts, 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 não é? Ou tem os mais antigos, que o Silvio Ribeiro também traz, Energia na Veia. Energia na Veia. Então ele traz umas coisas mais antigas, às vezes ele põe um Trem da Alegria, bota uma Xuxa, o cara é louco. Adoro. E eu acho super legal, eu acho demais, muito legal. Viajar. Você sabe que na Transamérica e na Jovem Pan você vai pegar futebol, principalmente de domingo, né? E que na Jovem Pan também tem muito jornalismo, né? Nos horários ali. Tem muito jornalismo em rádio, né? Eu lembro de ouvir. Aliás, começou com Hora do Brasil, não? Rádio? Foi em 7 de setembro? Putz, eu sei que foi a primeira transmissão oficial foi 7 de setembro de 1922, que foi o comemorativo do centenário da independência do Brasil. Agora, em qual rádio aí você me pegou? Uma das primeiras transmissões, acho que foram tipo Hora do Brasil, que tem até hoje, né? Hoje gravado, né? Eu lembro que eu ganhei do... Oi? Não, todo mundo adora e fica ouvindo, imagina quem Por isso desliga. Que eu falo, às vezes o pessoal fala, esse negócio do rádio não morreu, vai morrer e tal. Então, aí eu falo assim, gente, o rádio morreu e vai morrer, e todo dia ele morre um pouquinho. Aí o pessoal fica, não, mas como assim? Eu falo assim, em qual sentido? Na adaptação. Então, ninguém faz rádio mais hoje em dia igual 1922. A gente faz muito diferente. Você tem imagens, você tem trilha sonora, você tem música, você tem uma locução diferente. Então, hoje eu posso ser um locutor. Antigamente, você não, tem que ter aquele vozeirão, não sei o que e tal, para ser locutor de rádio. Quantos apresentadores não foram para precisa. televisão e você já falava de cara, esse cara veio do rádio. Exatamente. Né? Fatioli. Exatamente. Agora, eu acho que o rádio te dá uma coisa que é muito legal. Eu nunca trabalhei em rádio. Gotinha. Eu falo que eu tenho o meu programa de rádio, né? Que o meu programa, ele tem essa coisa auditiva. Mas quando o rádio, ele te dá uma flexibilidade muito maior do que quando o profissional ele já começa dentro da televisão. Então, o profissional dentro da televisão, às vezes, ele fica um pouquinho mais engessado. Já com os vícios de TV, e o rádio, não, ele te dá mais dinâmica. Porque, você tá no rádio ali ao vivo, aconteceu, caiu a pauta. Você tem que ter um improviso. Não tem problema, gente, aqui já vai. E, por sua vez, também vi muito apresentador que vinha de rádio não sabia o que fazer com a mão na hora que abria vídeo, assim, não sabia por onde olhar, ou a roupa, como se né? mexer. Putz, eu tenho que me arrumar agora. E eu tô aqui toda arrumada pro papo com ela e adoro fazer isso, né? Até para receber bem todos vocês, né? Nossa querida e privilegiada audiência, né? Privilégio o meu, mas qualificada audiência, era essa palavra que eu estava buscando. Na época do rádio, você chegava descabelada mesmo, calça e tudo de moletom, bem, né? Tudo pé certo. em cima da mesa. E eu amava, eu gostei muito dessa experiência em rádio. Mas, enfim, estamos aqui agora e num tempo muito distante. Acabei de sair da Jovem Pan, né? Faz 1 ano e pouquinho que eu tô aqui na Revista Oeste. E o jornal que eu apresentava com o Thiago Berraich, transmitido simultaneamente sempre na rádio, né, na 100,9, na Rádio Jovem Pan, e com excelente audiência, né, todo mundo no trânsito em São Paulo, ouvindo rádio, né, captando ali, então a gente tinha muito essa preocupação, porque a gente estava na televisão, mas a gente estava no rádio e no YouTube, né? Exatamente. Então, ia para o break em um, continuava, não tinha intervalo, né? Porque continuava no outro, vamos para break no rádio, continua no YouTube, vai para break na TV. Por isso que era mais difícil ainda fazer isso, Bem que louco. vocês faziam, porque você tem uma dinâmica diferente. Então, peraí, vamos interromper um, agora vai pro outro, porque num tem intervalo, no outro não tem, o outro vai direto. E não posso falar diretamente
aprende só uma linguagem, senão estou esquecendo o o outro, que né? eu fico preocupado... Se eu falar, por exemplo, para você numa apresentação, o que é isso que você tem na sua mão? Quem está no rádio vai falar, meu Isso. Deus, o que será? Então você descreve, Então, né? Que mas isso? É eu uma bolinha? Você acho, está brincando? tem muita gente, muitas rádios que estão cometendo esse erro. Porque acha que é televisão. Então, às vezes, eu tô ouvindo uma rádio lá no carro. Se sente esquecido. Olha aí a imagem. É, Olha aí a imagem. É. Eu tô no carro, mano. Poxa. Como que eu vou olhar aí a imagem? Entendeu? Então, assim, ó, quem tá no YouTube tá conferindo as imagens que tá acontecendo, que tem um cara passando com um carro XPTO. Narrar, descreve pra pessoa que tá no rádio. Então, assim, eu acho que quem às vezes está contando só com a audição está ficando abandonado, porque às vezes os apresentadores estão esquecendo que eles estão no rádio. sacanagem isso. Então, tem que Aproveito privilegiar... para falar que Fernando Vitor está com uma linda camisa quadriculada, xadrezinha, Xadrez. trabalhada num tom turquesa. Ele tem um brinquinho que é marca registrada dele. É brinco ou é piercing? É brinco, é Piercing. brinco. Eu sou louca para pôr um piercing, mas eu morro de medo. Não, eu já não tenho coragem. Não, Esse aqui eu já pus depois de velho, eu já tinha faz 2012. tempo. 12? 2012. Faz Já vi 12 um anos que pretinho eu pus. também. Quando você Tem tá um de pretinho preto. desse e tem um argolinha também, que às vezes eu Ótimo. troco. É bonitinho. Ô, Fê, valeu, viu? Olha, a gente está Imagina, caminhando eu que aqui para o agradeço. nosso final. Vamos reforçar, então, as informações. Lembrando, antes de encerrar, que a Revista Oeste também tem várias rádios e web rádios parceiras, hein? Então, a gente, Oeste Sem Filtro, também está sempre transmitindo, não esquecendo os nossos queridos ouvintes. Ah, quanta lembrança de rádio, que coisa gostosa. Daria para ficar um tempão aqui lembrando algumas coisas de tem rádio, muita coisa legal, tem vozes, muita história. jargões, Isso, você vinhetinhas. falar, mas aí você vai trazer o Heródoto, ou o Nilo, ou os dois. Ou os dois. E aí você vai ver quanta Tá, história que não tem pra quiser contar. voltar com eles, pode vir Muito legal. também. Não, Mas vem eu eles, aí deixa adoro o eles Heródoto, encontrava ele muito na Record. Que é Record News, né? Que ele fazia isso, eu trabalhava na exatamente, Record, né? Legal. E ele chegava lá no estacionamento com a Kombi dele. Kombi, Ou com um carrinho pequenininho lá. E- Uma humildade, E um tem gente que sossego. sempre, às vezes, me encontra. Fernanda, é verdade que o Heródoto tinha Kombi mesmo? Eu falei, é verdade, tinha Kombi. Ele mora em um lugar meio sítio, não? Não, ele tem um sítio. Tem um sítio que ele gosta em muito. Itaiaçupeba, Ah. mas ele não mora lá. Então, ele vai lá pra passear, pro lazer dele e tal, mas ele mora aqui em São Paulo Seria mesmo. muito longe para trabalhar Ah, diariamente sim, em não São dá, Paulo, né? Complicado. Mas muito legal, ele é baita, cara. Nossa, muita admiração, assim como por você também. Fê, deixa então as redes sociais, já que é um monte, vamos sentar aí Não, que daqui a 5 faz minutos assim, termina. ó, tá fácil. Digitou Fernando Vítulo, vai aparecer. Se digitar Fernando Vítulo no Google, vai aparecer tudo. Ou tem meu site, fernandovitulo.com.br. Tá mais fácil. Mas passa pelo menos o Insta, que o pessoal O adora Instagram, o Instagram. fernando.vítulo. E a gente já põe aqui na tela também. Facinho. E vamos reforçar então, pessoal, 100 anos de rádio no Brasil. Adquira o seu, você vai curtir muito, entender a história e também ter acesso a essas gravações, principais figuras, personalidades que fizeram parte dessa história. Tem também o Manual do New Rádio, guia prático para criar programas de sucesso em todas as plataformas. Hoje, todo mundo, qualquer um pode ser um apresentador, muita gente curtindo apresentar diferentes formatos de programas. Pega essas, não é dicas, é o quê? Orientações. Você gosta de cuidados com as palavras. Eu também já vou devorar o meu aqui. Tô aqui, hein? Também vocês têm que me prestigiar. Os Isso 100 aí. anos de rádio no Brasil, você que você vai deixar para mim? Vou, claro. Ou esse aqui com é o que eu certeza. tenho? Não, Agora mas, eu tô confusa. Mas Esse os dois é o que eu tenho, os que você dois já me pra deixou você. com uma Os dedicatória. dois pra Você você. escreveu, Adri, você é fera demais. É esse que eu tenho. Você me deixa Mas esse? os dois são pra você. Esse claro. aqui eu quero. Assim que eu vou Muito aproveitar e legal. usar A gente aqui tem no que achar papo onde com tá ela. sua foto. Eu não lembro onde tá mais. É, A gente também vai achar, quero, sim. E eu vou... Tá aqui? Tá, eu vou você tá achar aí. e eu vou colocar na edição, tá? Boa, boa. E também vamos colocar aqui na edição para o pessoal conhecer já um pouquinho da capa do livro e a data do convite, dia Alô, 6 de Planeta Terra dezembro. chamando. Putz, esse vai ser um livrão também. Vai ser super legal. E ano que vem vai ter um terceiro livro de rádio também. Boa, boa. Parabéns, viu, Fê, por tudo Imagina, isso. E obrigada obrigado. por ter tirado um tempinho para vir aqui, prestigiar o papo com Tô ela. sempre à disposição, é um prazer estar sempre com você. Eu sou fã do seu trabalho, admiro Poxa. você desde a época de Jovem Pan. E é sempre. É igual eu falo que é surreal, às vezes, conhecer as pessoas que você está acompanhando, né? Então, quando o Thiago foi lá, e aí eu. Ô, Thiago, o que você acha legal? Traz a Adriana aqui, que você vai gostar de bater o papo com ela. Aí a gente conversou, ficou amigo depois. Então, é um prazer sempre conversar com você. Muito Obrigada legal. pelas palavras, viu? E pela participação também. Sigo na torcida, acompanhando e como mais uma fã sua desse seu trabalho todo tão importante, viu? Para nossa história, para o nosso país. Parabéns por isso. Obrigado. E até uma próxima, hein? Quem sabe a gente não combina um papo Vou dois. voltar, mas você agora que vai no meu. Tá bom, vamos lá. Vou pela segunda vez. Vamos lá. Com a maior alegria, viu? Um beijo para todos por lá. Beijão, obrigado.
E obrigada a você por participar de mais esse papo com ela. Siga a gente nas redes sociais e nossos canais no YouTube, Revista Oeste, Umbrella Mídia. Deixe comentário, se curtir o conteúdo, deixa aquele joinha também. E lembre-se que semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá, já sabe, fique firme, fique bem. Tchau.